O Declínio do Império Marvel, um conto de glória e queda. Durante mais de uma década, o universo cinematográfico da Marvel foi o farol da cultura pop global. Do 2008, com o lançamento de Homem de Ferro, até o épico encerramento de Vingadores Ultimato em 2019, a Marvel Studios construiu uma narrativa coesa e arrebatadora, conduzida por personagens carismáticos, grandes momentos emocionais e um plano meticuloso arquitetado por Kevin Feige. No entanto, a partir de 2020, algo mudou. A força criativa que moldava o MCU começou a se fragmentar, e os sinais de desgaste se tornaram visíveis primeiro nas entrelinhas, depois escancarados. A pergunta ressoa entre fãs, críticos e a própria indústria. Por que os filmes e séries da Marvel caíram tanto de qualidade? Esta é a história de uma queda anunciada. 1. O fim de uma era e o vazio. Pós o Ultimato Vingadores, Ultimato foi um marco cinematográfico. Encerrava uma jornada de 11 anos, com 22 filmes interconectados e bilheterias astronômicas. Foi o clímax emocional de personagens amados como Tony Stark e Steve Rogers, mas também foi o fim de uma era dourada. A Marvel não tinha uma transição emocional ou temática clara. O impacto da ausência de figuras centrais como Homem de Ferro, Capitão América e Viúva Negra deixou um vácuo. Novos personagens foram empurrados para o centro, sem o tempo necessário para conquistar o público. A falta de continuidade emocional criou um distanciamento com os fãs, e a empolgação coletiva deu lugar a uma sensação de fragmentação. 2. Saturação e quantidade em detrimento da qualidade. Após o sucesso esmagador da saga do infinito, a Marvel adotou uma estratégia de expansão agressiva, impulsionada pelo lançamento do Disney. O plano parecia promissor, mas contido. Mais histórias, mais heróis, mas havia um problema fundamental: o excesso. Entre 2021 e 2024, a Marvel lançou mais de 20 projetos entre filmes e séries. WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, She-Hulk, Invasão Secreta, Eternos, Thor, Amor e Trovão, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Homem-Formiga, Quantumania, entre outros. A frequência de lançamentos diminuiu o senso de evento, substituindo-o por uma rotina de consumo quase obrigatória. Além disso, a qualidade oscilava de maneira gritante. Algumas séries começaram bem, mas terminavam com efeitos visuais precários ou roteiros mal resolvidos. Outras sequer encontravam seu tom. 3. Roteiros confusos, diálogos fracos e humor forçado. Um dos aspectos mais criticados das produções recentes da Marvel é o roteiro. Muitos filmes pareceram escritos às pressas, com arcos incoerentes, soluções convenientes e personagens inconsistentes. Em Thor, Amor e Trovão, por exemplo, o tom do filme virou uma paródia de si mesmo. A comédia pastelão, que havia funcionado em Ragnarok, aqui se tornou caricatura, esvaziando o peso emocional da história. Doutor Estranho 2, apesar da direção ousada de Sam Raimi, sofreu com um roteiro raso e personagens mal desenvolvidos. Já a Invasão Secreta, prometida como uma trama sombria de espionagem, acabou virando um fiasco confuso, sem tensão e com um final anticlimático. O humor, antes um dos trunfos do MCU, passou a soar deslocado. Momentos que pediam seriedade eram quebrados por piadas fora de hora. A tentativa de manter o tom Marvel acabou prejudicando a profundidade dos temas. 4. Efeitos visuais em crise. Outro problema notório é a queda na qualidade dos efeitos visuais. Durante a pandemia e nos anos seguintes, a Marvel acelerou seus cronogramas de produção, pressionando estúdios de CGI com prazos impossíveis. Diversos profissionais denunciaram condições de trabalho exaustivas e falta de tempo para a finalização das cenas. O resultado foi visível: cenas mal acabadas, animações artificiais, composições digitais sem peso ou realismo. Homem-Formiga, Quantumania, foi um exemplo crítico, com efeitos que pareciam de videogame inacabado. Isso corroeu a imersão visual, que antes era um dos pilares da franquia. 5. A Fórmula Marvel e a falta de risco. Durante anos, a Fórmula Marvel foi admirada, uma mistura de ação, comédia, drama e conexões entre filme. Mas o que antes era inovação virou repetição. A estrutura previsível dos roteiros, os vilões descartáveis, as piadas autoconscientes e os arcos similares criaram uma fadiga. Produções que tentavam sair do molde eram limitadas. Eternos, por exemplo,
teve uma abordagem mais autoral com Chloe Zhao, mas foi sabotado por interferências e excesso de personagens. O MCU perdeu a ousadia que caracterizou seus primeiros anos, trocando riscos criativos por uma zona de conforto estéril. 6. Construção de personagens superficial. A falta de desenvolvimento emocional dos novos heróis também contribuiu para o desinteresse do público. Figuras como Shang-Chi, Ms. Marvel, Cavaleiro da Lua ou Riri Williams não tiveram tempo nem profundidade para conquistar o mesmo espaço emocional que Tony Stark, Thor ou Natasha Romanoff. As séries, com poucos episódios, não permitiam uma evolução natural. Além disso, personagens herdados, como Hulk ou Nick Fury, passaram a ter versões diluídas ou descaracterizadas. A sensação era de que ninguém evoluía menos ou pior, que regrediam. 7. Politização forçada e reações extremadas. Outro ponto controverso foram as críticas sobre lacração ou politização forçada. A Marvel sempre foi diversa nos quadrinhos, mas no cinema a transição foi feita de forma abrupta e, em muitos casos, mal escrita. A inclusão tornou-se um tópico de marketing, não uma consequência natural das histórias. Séries como She-Hulk e Ms. Marvel levantaram debates legítimos sobre identidade, representatividade e empoderamento, mas pecaram em tom, equilíbrio ou narrativa. Isso alimentou polarizações, afastando parte do público e gerando desgaste nas redes sociais, com fandoms divididos e campanhas de boicote. 8. Multiverso. Complexo demais sem peso real. A saga do multiverso, que deveria ser o novo eixo central do MCU, falhou em criar coesão. A introdução de variantes, linhas temporais e universos paralelos causou mais confusão que entusiasmo. A falta de consequências reais diminuiu o impacto emocional. Se tudo pode ser revertido com uma variante, por que se importar com qualquer morte ou sacrifício? Doutor Estranho 2. Loki e Homem-Aranha, sem volta para casa, exploraram o multiverso de maneiras interessantes. Mas a Marvel não conseguiu amarrar essas pontas em uma narrativa unificada e cativante. Quantumania tentou estabelecer Kang como novo vilão supremo, mas o personagem menos e o filme não convenceram. 9. Problemas de bastidores e crises de gestão. Além dos problemas criativos, a Marvel também enfrentou turbulências internas. O escândalo envolvendo Jonathan Majors, as críticas a Victoria Alonso e os choques criativos com diretores abalaram a estrutura do estúdio. Bob Iger, CEO da Disney, chegou a admitir em 2023 que a Marvel estava produzindo conteúdo demais e precisava reencontrar seu foco. A reorganização interna começou tarde e muitos projetos já estavam comprometidos por decisões anteriores. 10. O público mudou e a magia se perdeu. Por fim, talvez o fator mais decisivo, o público mudou. Depois da pandemia, os hábitos de consumo se transformaram. O encantamento com universos compartilhados deu lugar à saturação. O streaming tornou tudo efêmero e os fãs começaram a exigir mais do que conexões ou easter eggs. A Marvel, que antes era símbolo de reinvenção e espetáculo, passou a parecer uma linha de montagem. A magia, menos aquela sensação de evento imperdível, se dissipou. Os filmes viraram mais um conteúdo e os personagens mais um epílogo. Um futuro incerto, mas com potencial de renascimento, apesar da crise. A Marvel ainda detém uma das bibliotecas mais ricas da cultura pop. Herói como X, May e Quarteto Fantástico ainda estão por vir. O público ainda ama os personagens, mesmo quando os roteiros falham. O problema nunca foi o excesso de diversidade ou a quantidade de conteúdo, e sim a falta de cuidado, profundidade e tempo. Para Seihaga. A Marvel precisará voltar ao básico. Boas histórias, personagens com alma, efeitos bem feitos e uma direção criativa clara. É hora de desacelerar, arriscar de verdade e menos como os próprios Vingadores encontrar força na vulnerabilidade. Porque os heróis que conquistaram o mundo merecem mais do que a fórmula. Merecem recomeçar. Para mais da cultura geek, escreva Sergi